Evangelho de Mateus 22. O Evangelho de Mateus 22, versículo 1, a parábola das bodas. Mateus 22. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós estamos vendo aqui o convite de Deus. Deus está convidando homens de todas as tribos, línguas, povos e nações para a grande festa que haverá no céu. O texto nos lembra da doutrina da esperança cristã, porque quando todos os crentes vão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos céus, os crentes são representados nessa parábola como a noiva, aquela que vai casar com o filho do rei. Um dia estaremos todos na presença de Deus, em um estado de gozo eterno, em felicidade eterna. E por causa desta esperança, que com a ajuda divina, suportamos as aflições do tempo presente. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada a nós. Cremos que existe uma recompensa eterna para todo aquele que segue Jesus nesta vida. Há um prêmio, há uma herança. O Senhor Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.
Então tem uma herança para nós, reservada, diz Pedro, reservada nos céus para vós outros. Será no estado de glória que estaremos livres de qualquer tipo de angústia e sofrimento. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá inimigo para combater. Não haverá necessidade de médicos nem de medicamentos, porque lá ninguém ficará doente ou experimentará a morte. É o dia glorioso, é um dia que deve ser desejado. A gente deveria dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apesar desta mensagem gloriosa estar sendo anunciada a todos os homens, é o convite de Deus, eles não têm dado valor e, no geral, têm desprezado a convocação celestial. E essa parábola também aborda este tema. Se por um lado ela mostra a noiva, não se estende muito, mas diz com muita clareza que muitos têm rejeitado a oferta divina. Por isso, iremos falar nesta hora do seguinte tema: o convite de Deus. Em primeiro lugar, o convite de Deus é para participarmos do estado de glória. Versículo 1 na sua Bíblia aí. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Esse é o convite. Deus nos quer lá, no casamento. Deus deseja Deus não quer que o homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. O encontro de todos os santos, desde de Caim, desde Abel, até o último, todos nós estaremos lá para ver o noivo, todos reunidos. O Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar com poder e grande glória. Este momento faz parte da esperança cristã. Em Cristo, nós, os que cremos no Senhor, a noiva, estamos habilitados para encontrarmos com o Senhor, diz a palavra de Deus. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, morreu para que pudéssemos estar lá, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo veio nos qualificar para estarmos lá nesse dia. Ele nos lavou com o seu sangue precioso. Ele está tirando as manchas, as rugas, os defeitos. Ele está nos santificando, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Para fazermos parte desse grupo que vai se encontrar com o Senhor nos ares, necessitamos ter passado pela experiência de conversão dos pecados. Precisamos declarar fé em Cristo como Salvador e ter sido batizado em nome da Trindade. Se nós queremos participar dessa festa, Jesus disse a Nicodemo: importa-vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Quando Pedro terminou o seu sermão e as pessoas ficaram comovidas, Pedro então disse a eles: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento, fé, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque diz: quem crê e for batizado será salvo. Esses passos podem até ser forjados perante os homens, mas se não forem verdadeiros, não poderemos ser salvos. Não é o batismo que salva, porque Filipe batizou aquele falso profeta Simão. Ele se batizou, mas não era um verdadeiro, né? Então a gente precisa entender, apesar do batismo ser importante, apesar do arrependimento ser importante, mas o que salva é a fé em Jesus. Então, seguindo eles caminham fora, diz a palavra, chegando a certo lugar onde havia água, Filipe disse ao eunuco: eis aqui água. O eunuco falou para Filipe: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando o batismo é verdadeiro, quando o arrependimento é verdadeiro, nós teremos acesso ao novo céu e à nova terra. A comunhão perdida no Éden foi restaurada através do sacrifício de Cristo para todo aquele que nele crê. Ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. No presente, neste momento, nós que cremos, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E no futuro, veremos e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Temos comunhão com Deus, estamos vivendo com Deus e viveremos com Deus por toda a eternidade. Porque está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Depois, diz o apóstolo Paulo, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, meus irmãos, essa é a esperança nossa, viver para sempre com o Senhor. Esta comunhão com Deus não vem através de uma vida religiosa. Nicodemos era religioso e Jesus disse: olha, se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino. Não vem também pelo bom comportamento, porque nós já erramos uma vez na vida e qualquer bom comportamento não anula os pecados anteriores. E também através das obras. As boas obras não podem salvar. Todas essas coisas, ainda que tenham algum tipo de valor, não nos dá uma credencial para entrar no reino dos céus. Mas sim, unicamente, a fé na pessoa e obra de Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Diz a palavra de Deus: sabendo, contudo, que o homem não é declarado justo por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Para termos, irmãos, certeza de que a fé em Cristo que possuímos
é autêntica, é a fé salvadora. Nossa vida será progressivamente mudada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Como é que eu sei que a fé que eu tenho é genuína e me dará acesso ao reino dos céus? É porque quando essa fé chegou no meu coração, Deus começa a mudar a minha vida. Não será uma mudança perfeita, mas será uma mudança progressiva. Cada dia eu vou sendo transformado em glória, como pelo Senhor. Como diz a palavra, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então é a evidência de que eu tenho a fé verdadeira. Se a fé salvadora reside em nós, o fruto dela se manifestará através do amor a Deus e o amor ao próximo, e de uma vida de obediência à palavra de Deus e de um desejo de usar os meios de graça para o crescimento espiritual. Quem possui essa fé salvadora vai gostar de ler a Bíblia, vai gostar de orar, vai gostar de fazer o que Deus deseja, vai anelar por tudo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. No glorioso dia em que iremos nos encontrar com o Senhor Jesus, estaremos com um corpo indestrutível, imune ao envelhecimento e doenças, e apropriado para morar num novo céu e numa nova terra. Vai ser uma coisa maravilhosa. Estaremos transformados. O apóstolo Paulo diz que Jesus, quando voltar, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vai ser um dia glorioso para nós. Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Naquele dia, não mais seremos acometidos de qualquer tipo de dor ou tristeza. Não mais passaremos por qualquer tipo de privação ou sofrimento. Não teremos dívidas ou preocupação com a nossa segurança, porque o mal não terá acesso ao paraíso de Deus. Diz Apocalipse: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso, irmãos, não vamos abrir mão dos prazeres transitórios, lícitos ou ilícitos, porque cremos na promessa do Senhor. Vamos continuar seguindo. Tudo nesta vida conspira para nos fazer abandonar a esperança da glória, querendo nos distrair. Quantos não abandonaram o caminho para usufruir por um pouco de tempo os prazeres proibidos? Judas andava com Jesus e trocou essa herança por 30 moedas que ele nem utilizou. Esaú trocou essas promessas por um prato de comida. Quantos não têm deixado de seguir a Jesus para andar atrás de coisas que não é nada? Mas se nós perseverarmos, apesar das grandes lutas que temos enfrentado, receberemos a herança prometida por Deus. Paulo, advertindo aos irmãos na primeira viagem missionária, disse a eles, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar
no reino dos céus. Em segundo lugar, meus irmãos, o convite de Deus tem sido recusado pelos convidados do Senhor. Deus tem convidado, mas o homem tem dito não. Vejam aí o 3 ao 5. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ouvir. Enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Irmãos, Deus, pela pregação do Evangelho, está convidando homens e mulheres de todas as idades, raças, nacionalidades, condição social e cultural para o casamento do filho. Ele não faz acepção de pessoas. Diz a palavra de Deus: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Parece, irmãos, que a maioria dos homens tem feito pouco caso do convite divino. Os judeus, que foram especialmente preparados e convidados, se mostraram indiferentes ao chamado de Deus. Diz a palavra no versículo 3, enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram ouvir os judeus. O evangelista João diz assim: veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus representam todos aqueles que nasceram em um lar evangélico. São educados nas boas novas desde o seu nascimento, mas quando chegam à idade da razão, optam por rejeitar o que aprenderam para abraçar as propostas do diabo. Paulo chega a advertir dizendo: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se apartando da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Mas nem tudo está perdido, irmãos. Enquanto eles têm vida física, podem voltar à sensatez e, se arrependidos, invocarem o nome do Senhor, eles serão salvos. Se eles fizerem como o filho pródigo, quantos empregados do meu pai têm comida em abundância e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Ele vai ser recebido pelo Pai. Mas Deus, irmãos, apesar da indiferença humana, é insistente e persistente em nos convidar à festa do casamento do seu filho. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para... Deus insiste, sempre chamando, sempre batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apesar de nossa indiferença ao chamado divino,
ele não desiste. Diz que ele enviou outros servos. Mas nós, dada as razões, temos tentado justificar para não aceitar a oferta de Deus. O versículo diz: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Vinde, está tudo pronto. Mas eles não quiseram vir. Tudo o Senhor fez para podermos ter acesso ao banquete celestial. Em Cristo ele pagou toda a nossa dívida que nos impossibilitava de ir à sua presença. Diz a palavra de Deus, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos deu o seu Espírito e a sua palavra para podermos chegar ao endereço celestial. Como é o caminho? Então o Espírito Santo, a palavra, está nos conduzindo para chegarmos lá no destino da festa. Ele próprio está nos guardando do maligno. O Senhor nos dará, quando lá chegarmos, um corpo glorioso, uma mansão celestial e tudo que torna uma vida feliz e abençoada. Diz o apóstolo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, irmãos, tudo isso é de graça. Do começo ao fim, a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Basta nos dizer sim, e tudo isso será nosso pela fé agora e no futuro. Gozaremos eternamente dessas delícias. Creia, diz a palavra, crê no Senhor Jesus. Mas, se não crermos, não poderemos ter acesso às promessas do Senhor. Diz a palavra de Deus em Hebreus. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas apesar da insistência divina e de todos os benefícios prometidos aos descendentes de Adão, em sua maioria, continuam rejeitando a oferta de graça. Versículo 5 diz, vamos ler o 5? Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Mesmo ouvindo as boas novas de salvação, muitos dentre nós não demonstram interesse, desejo ou prazer pela oferta divina. Diz a palavra de Deus que quando Paulo pregou o evangelho lá em Atenas, qual foi a reação? Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Mas diz o fim do texto, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nem todos aceitaram, né? Como diz no final da parábola, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Esses indivíduos valorizam mais os bens que possuem, os que rejeitam, ou desejam conquistar, do que ser perdoados por Deus
e ter a vida eterna. Eles querem ouro, querem prata, querem prosperidade. Eles não querem perdão dos pecados, eles não querem vida eterna. Disse-lhe Jesus ao homem rico que procurou para ter a vida eterna. Jesus falou para ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, um jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Será essa a nossa razão de não seguirmos a Jesus? Estamos tão presos ao tesouro desta vida que, mesmo vivendo em um ambiente evangélico, não tomamos uma decisão porque cobiçamos mais o tesouro perecível do que o tesouro eterno? Sendo assim, nunca poderemos participar da glória prometida por Deus. Versículo, o Senhor diz: então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual será o motivo que nos tem levado a rejeitar o convite de Deus? A família, o poder, a fama, a imoralidade, as drogas ou outra coisa qualquer? Essa posição nos prejudicará por toda a eternidade, porque tudo que nós contemplamos vai desaparecer, ou nós iremos desaparecer antes, mas quem se submete à vontade divina permanecerá para sempre. Como está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a desejo intenso da carne, a desejo intenso dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos intensos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Se já não bastasse rejeitar o convite do Senhor, podemos até ser agressivos contra a mensagem e o mensageiro enviados por Deus. O versículo 6 diz: e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Podemos até nos sentir ofendidos com o convite do céu, porque ele deixa claro que somos indignos, mas que por meio do mérito de Cristo podemos ter acesso ao paraíso. Porque diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, pois sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Realmente, a mensagem do Evangelho destrói toda a soberba humana e só deixa entrar no reino aquele que é humilde de coração e confia exclusivamente em Jesus para a sua salvação. Diz o apóstolo Paulo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essa mensagem tem poder de salvar, mas também de despertar o ódio que o homem tem de Deus. Versículo, quando Estevão pregava, ouvindo eles isto, os fariseus, as autoridades, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Por isso, os homens contradizem a mensagem divina e não suportam as boas novas de salvação. Vão tentar calar os mensageiros com prisões e morte. Continua a palavra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram.
as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja a rebelião contra a vontade de Deus, contra o convite de Deus. Mas o muxoxo no coração, ao ouvir as palavras de vida, é uma forma de desprezo às palavras do Senhor. A gente fala e a pessoa fica no coração, não dando crédito, zombando internamente. Podemos ficar em silêncio e não reprovar a mensagem ou o mensageiro, mas se não obedecermos à palavra de Deus, fazemos parte do grupo que se rebela. Que Deus possa nos quebrantar e nos fazer nos humilharmos em sua presença, para que possamos nos tornar herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, eu vou parar aqui, mas vejam a importância. Há um tesouro que Deus quer nos dar. Ele está nos convidando através do Evangelho. E nós precisamos abraçar esse Evangelho. Precisamos continuar no Evangelho para, naquele dia, ouvirmos: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.